Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus para você que está acompanhando em toda a nossa programação. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Manaim, no nosso podcast. E é claro, mais uma edição aqui do Sabedoria Financeira. Que alegria te receber. Que Deus abençoe você que está assistindo a gente em casa, no trabalho. Você que está assistindo a nossa programação na TV Manaim também. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Queremos agradecer a você que tem nos dado essa audiência, tem orado por todos nós. Estamos aqui começando mais um episódio da nossa série sobre Previdência Privada. No programa anterior, nós falamos e entendemos aí o verdadeiro significado de prever e providenciar. E por quê? E por que a Previdência nasce como um princípio de sabedoria. E hoje nós vamos olhar para a realidade atual da aposentadoria do Brasil e também já quero te avisar aqui o seguinte: não para gerar medo, tá, gente? Não é para gerar nenhum tipo de medo, mas para gerar o quê? Uma consciência, para gerar uma consciência. E comigo mais uma vez os nossos queridos irmãos Vinícius Lima Leão, Moisés Brasil Coser. Vinícius é diretor executivo, corretor de seguros e especialista em planejamento financeiro. O Moisés é economista, professor e nosso querido pastor. E já vamos direto aqui ao ponto. Quero cumprimentá-los aí com a paz do Senhor Jesus, aos meus dois amigos, nossos queridos irmãos, mas já deixo aqui uma pergunta. Moisés, nós vamos começar com uma pergunta mais honesta que existe, tá? O brasileiro, ele está preparado para aposentar? Ele está preparado mesmo? A paz do Senhor, queridos. Amém, Jorge. A paz do Senhor Jesus, Vinícius, a paz do Senhor Jesus, aos nossos Senhor, queridos ouvintes. Jorge, infelizmente, não está preparado, né? Então, nós brasileiros não estamos preparados para a aposentadoria. Porque o mercado passou a transformação, né? Então, por exemplo, as pessoas hoje, elas vivem um pouco mais, né? A nossa média de vida aumentou. Então, estão na faixa aí de 90 até 100 anos de idade, né? E o Brasil, ele viu um fenômeno chamado envelhecimento acelerado. Então, assim, você tem maior quantidade de idosos, mais velhos, né, que dependem, né, dessa contribuição dos trabalhadores. Nós falamos no episódio passado, eram oito trabalhadores contribuindo para um aposentado. Hoje, as coisas estão revertendo. Nós temos quase 1 para 1. E a tendência, pelos cálculos, é isso se tornar 4 aposentados para 1 contribuinte. E esse é o grande problema, né, da Previdência no futuro. Então, nós não estamos preparados para isso. Aí o governo tem feito, né, os seus mecanismos tentando tirar recursos de vários outros lugares para completar aí, né, esse rombo que é a Previdência, que é o INSS, né? Então, essa é a tendência. Então, nós temos aí uma população que está vivendo mais, as pessoas começam a trabalhar mais tarde, né? Normalmente isso acontece, né? Menos filhos e se aposentam mais cedo do que deveriam. Por isso o governo, ele muda, né, às vezes, a estratégia da questão de aposentadoria. Então, antes você tinha lá, né, normalmente 35 anos de contribuição. Né? A pessoa completou 35 anos. Lá atrás, quem trabalhou mais cedo, está aposentando com 45, 50 anos de idade. Então, aposentando cedo. Verdade, você Né? tem, não sei se vocês têm na memória, eu tenho na memória um diácono da minha igreja. Em 1989, ele aposentou com 39 anos. Né? Hoje, com 39 anos, você está... Começando, né? Praticamente. Porque a expectativa de vida era outra, né? Exatamente. Então, isso acontecendo. Então, hoje, 35 está começando a contribuir para a Previdência. Então, contribuição mais tarde. Né? Então, o governo mudou esses cálculos. Então, você tem que tal da pontuação lá. Tem que ter o seu tempo de contribuição, mais a idade, tem que dar, né, para a mulher 80 anos, para o homem 90. Então, estou falando aí, você tem 50 anos de idade, você tem que ter 40 anos de contribuição. Né? Então, começar, seu filho já tem quantos anos? Bota ele para contribuir, viu, Jorge? Já, 10 anos já isso põe. mesmo, já isso começa a mesmo. pagar lá. Começa desde cedo. Né? Começa a fazer a previdência privada para ele. Você fala de números aí, nós estamos falando de números, mas o que você quer dizer exatamente? Você pode especificar, dando mais detalhes?
A questão do número é o seguinte, né? Por exemplo, vamos pegar exemplo, né, de questão seguinte. O salário mínimo, né, ele hoje está na faixa aí de, né, R$ 1.600. Então, aí você tem o piso hoje do INSS, vamos dizer, o máximo aí, né, média R$ 5.000, né? A tendência vai aumentar devido à questão, né, de inflação, a questão assim, mas a média é essa aí, R$ 5.000. Então, você ganha aí 7.000, né, você vai sair com um rendimento de aposentadoria de R$ 5.000, faltou 2. Né? 7 não estava dando, né, caiu para 5. Ou quem ganha 10, né? Vai cair para 5. Então, esses 5 está faltando. Né? Então, você precisa completar isso aí. Né? Então, aí você tem esse problema, que é a questão, né, do teto máximo que o INSS tem, devido, né, à questão, né, da falência desse sistema. E a tendência é 4, né, vamos dizer, aposentado para um trabalhador contribuindo. Então, esse número não bate, né? Então, você fecha anos e anos em prejuízo. Aí o governo precisa tirar recursos de vários lugares para completar isso aí. Exemplo, né? Foi criado o PIS/COFINS, né? É uma forma também de ajudar. Esse ano se criou muitos tributos para poder fechar as contas públicas, né? Porque... Agora, eu acho que o Jorge perguntou mais no sentido das regras para aposentar. Foi isso? Isso também, para especificar, dando mais detalhes. Fiz uma consulta aqui para nos ajudar, porque é muita coisa de cabeça, né? Aí você me ajuda, Moisés, se é isso mesmo. Por exemplo, as regras atuais, existe a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e pela regra de pontos. Né? Aqui, pela fonte aqui do INSS, a aposentadoria por idade, mulher 62 anos, mas no mínimo 15 anos de contribuição. Então, independente de contribuição, se ela tiver 62 anos, ela pode se aposentar com pelo menos 15. Homem, 65 anos e também 15 anos de contribuição. Já o tempo de contribuição, e nós estamos tem ainda a questão de regra de transição para algumas profissões, algumas atividades. Mas a mulher tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição, mais uma idade progressiva mínima de 59 anos. O homem tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição, mais uma idade progressiva mínima de 64 anos. E a questão da aposentadoria por pontuação, que é a idade mais tempo de contribuição, para a mulher tem que dar pelo menos 92 pontos, com no mínimo 30 anos de contribuição. Então, se a mulher está com 62, com 30 anos, ela pontua, e aí tem a questão também das médias, né? Porque quanto menor a contribuição, menor é o resultado da sua aposentadoria. Vê como é complicado até para explicar, que dirá para receber, né? E o homem, pelo menos 102 pontos. Ou seja, com no mínimo 35 anos de contribuição. 102 menos 35 dá 72, 67 anos. É isso? 67 anos mais 35 dá 102. Então veja que não é simples. E aí, de acordo com cada modalidade, você vai receber mais ou menos de acordo com as médias de contribuição e o tempo que você contribuiu. E isso aí, Vinícius, esses vários modelos aí, porque é a transição, né? Você não pode pegar. O governo criou uma lei agora, e aquela pessoa que já vinha lá, seus 35 anos contribuindo, ela não pode cair na mesma... Não, quem já estava, exatamente, paga uma transição menor para poder então, aí se adequar. Aí vou pegar essa transição para poder me aposentar. Mas vai chegar um tempo... né, que todo mundo vai se enquadrar nisso aí até que ocorra uma nova reforma. Exatamente. Então, hoje, resumindo, né, que nós falamos, para um homem, 90 anos, tem que somar a sua idade e o tempo de contribuição. Eu tenho 50 anos, então você teria que ter contribuído 40 anos para a Previdência. Então, 50 mais 40, 90. Então, você teria direito à aposentadoria. Então, esse que é o resumo final, né, do cálculo, né? A mulher é 80, não é isso, 80 anos, né? Aí depende da regra aqui, né? Por exemplo, ela pode aposentar por idade aos 62, mas por pontuação aqui são 92 pontos com pelo menos 30 anos de contribuição. Então, com 62, se ela tiver 30 anos, ela já pode aposentar por pontos. 62 mais 30 dá 92. A média é 85 anos no final, né? Depois da transição. Juntar todo esse tempo de contribuição Agora, Vinícius, o que você tem visto na prática atendendo famílias, até mesmo no impacto emocional?
É bem difícil, Jorge. Tem essa causado esse questão. impacto mesmo também, Muito, porque emocional? as pessoas, a maioria delas, como a gente já disse aqui, né, muitas vezes, não tem educação financeira, contribuem contando que vão ter um aporte financeiro adequado para o momento de gozar dos anos que trabalhou e se decepcionam com aquilo que vem. Né? Por isso que a gente até brincou no episódio anterior, né? Isso nunca será suficiente. Poxa, mas eu não consigo viver com isso. Então ela passa a ter que fazer outras atividades no momento que ela já não tem saúde, que ela não tem condição mesmo física. E o que mais dói não é nem só a questão financeira, é ver a vida encolhendo, a decepção. Uma pessoa que trabalhou 35, 40 anos, sonhou, lutou, criou filhos e chega na reta final da vida sem autonomia, né? Perde dignidade, se sente um peso para a família. Então, é não conseguir escolher como viver. A gente vê casos de pessoas que ela e a esposa, ou ela e o esposo tinham um plano de saúde e chega uma hora, olha, meu bem, vamos sentar aqui, vamos ver quem precisa mais. Não, você tem mais problema de saúde, vamos deixar o seu plano de saúde, eu vou pelo SUS. E aí é uma outra fila, né? A fila de atendimento do SUS, a gente sabe que tem as suas limitações. Então, isso é o que mais assusta, o que mais decepciona, esse impacto, né, de você cair tanta renda, de perder dignidade e de ter o constrangimento de depender da ajuda de outras pessoas. E você tem hoje, Vinícius, a grande média, né? Vamos dizer assim, tem um salário mínimo, né? Grande maioria. Tem até um dado, vou citar uma fonte aqui, depois se você quiser jogar no Google, você pode jogar assim, teto do INSS, portal R7, o que é isso, Sofia? É o nome da coluna. Uma coluna de economia do portal R7, uma matéria de junho de 2022. Ela fala de quantas pessoas recebem o teto do INSS. Você sabe, Jorge, quantas pessoas recebem o teto do INSS? Eu gostaria de saber. Você tem noção, pastor Moisés? Bastante. Aqui em 2022 eram 36 milhões de beneficiários do INSS. 2022? 36 milhões de pessoas recebendo algum benefício aposentadoria do INSS. De 36 milhões, você acha que quantas pessoas recebiam um teto? Uns 10%. 10%. Em 2022, aqui por essa coluna do portal R7, apenas 778 pessoas. É 0,003%. Ninguém, né? Então, é o que o pastor falou, a grande maioria recebe o salário mínimo. 96, 7% recebe o salário mínimo. De 36 milhões, só 778. Por quê? Mas eu aposentei com teto. Mas com o tempo, o que reajusta é o salário mínimo. O teto, o que você está recebendo, ele não corrige automaticamente, não tem rendimento. Então você vai perdendo poder de compra. Não é estranho ver pessoas que se aposentaram lá 20, 30 anos, recebendo 4, 5 salários mínimos, hoje estão recebendo 2, 3. Porque vai perdendo poder de compra ao longo do tempo. Porque quem recebe mais do salário mínimo não tem a mesma correção. E você viu, o plano de saúde sobe muito mais, né? Não, a inflação média supermercado, ponderada, energia. A inflação média ponderada. Então você tem produtos que sobem bem mais que a inflação. Exemplo aí, plano de saúde. Apesar do governo ter regulamentação, o plano de saúde, mas pega um exemplo do plano de saúde para o idoso, acima de 70 anos, quanto que é? 60 anos. Muito mais que um salário mínimo. Exato. Então, olha como está a dificuldade, né, em relação à quantidade de pessoas hoje que está nessa média aí de um salário mínimo mensal. Olha, você está acompanhando aqui o programa Sabedoria Financeira. Seja bem-vindo mais uma vez. Deus te abençoe grandemente. Compartilhe o nosso link, faça isso, compartilhe o link com a família, com os irmãos. Hoje estamos falando aqui sobre a aposentadoria, hein? Já estamos chegando nos momentos finais, mas antes eu gostaria que, Vinícius, vamos para o lado aqui espiritual. Como a palavra nos orienta diante dessa realidade? Eu queria que você trouxesse essa palavra aqui para quem está nos acompanhando neste momento. É um texto que fala muito sobre isso, Provérbios 21, 5. Fala, os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa e a improvisação conduzem à pobreza. Volto a dizer, a Bíblia enfatiza a importância de planejar, de antecipar, não improvisar depois. Hoje nós vemos que 99% da população improvisa. É obrigada a continuar trabalhando, ou depende de programas sociais, ou da ajuda de amigos e familiares, ou de caridade.
Deus nos chama para sermos prudentes, ver antecipadamente, organizados e responsáveis com o nosso futuro. Glória a Jesus. Muito bem. Hoje entendemos que a aposentadoria no Brasil não é um problema financeiro, é um problema de visão. E quem enxerga isso cedo tem tempo aí de ajustar, corrigir e transformar o futuro. E no próximo episódio, nós vamos entrar num ponto fundamental. Nós vamos falar como a previdência privada funciona de verdade e por que ela é muito mais do que guardar dinheiro. É isso mesmo. E que o Senhor Jesus te abençoe e nos vemos aí no próximo episódio. Moisés, Vinícius, obrigado mais uma vez pela vinda de vocês aqui na Rádio Manaim, em nossos estúdios. A você que nos assiste pelas nossas multiplataformas. A paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por estar junto com os irmãos. Amém, Jorge, Vinícius, né, aos nossos queridos ouvintes. E se tiver alguma dúvida, pergunta, pode encaminhar para nós aqui. Nós teremos aí maior disponibilidade em responder, né? A todos a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno.